Bem-vindos ao programa Papo Inteligente. O meu nome é Rodolfo Iglesias, eu sou neurocientista e aqui comigo eu tenho hoje o Luiz Felipe, Luiz Felipe de Ambos Mura, que é físico em reatores nucleares pela Universidade de São Paulo, que trabalha no Instituto de Energias Energéticas e Nucleares, o IPEN, dentro de São Paulo, né? Ah, Primeiramente, eu gostaria de agradecer o carinho que nós estamos recebendo por vocês, a quantidade de e-mails que nós estamos recebendo de vocês. E já vou dizendo que para a semana que vem vai ser um programa muito interessante, onde nós vamos ter o Gabriel Monteiro, o Pedro Abib e o Ricardo Mendes discutindo o efeito estufa. Isso vai ser semana que vem, vai ser um papo de mais ou menos 45 minutos. Uma apresentação tanto quanto cansativa, com uma discussão intensa, para ver se realmente o efeito estufa acontece ou não no nosso planeta, né? Se as mudanças ambientais estão acontecendo ou não. Nesse momento, nós decidimos aqui, eu e o Luiz Felipe, que nós vamos estar respondendo as perguntas que os ouvintes e os leitores do programa fizeram, que enviaram para a gente por e-mails, que foram bem interessantes, não é, Felipe? Eu achei bem interessantes e aí também dá o feedback aí para quem está assistindo a gente, né? Realmente, eu fiquei um tanto quanto impressionado com o nível das perguntas. As pessoas que estão visitando a gente de todos os lugares do mundo, desde da Alemanha, aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts, no Brasil, em várias regiões do Brasil, que assistiram os nossos vídeos no YouTube e mandaram para a gente os e-mails fazendo perguntas super interessantes. Isso foi muito legal, foi muito gostoso receber esse tipo de carinho de vocês. E também o que mais interessa para nós pesquisadores é realmente tirar dúvidas e ficar com dúvidas. Então, quando vocês mandam perguntas assim para a gente, é uma coisa maravilhosa, porque faz com que a gente faça o que a gente mais gosta de fazer, que é ir atrás de respostas, né? Então, olha, nós selecionamos aqui as 4 perguntas que seriam mais interessantes para serem discutidas. Me desculpem se a sua pergunta não está entre elas, né? O problema é que foram muitas as perguntas. Então, eu vou começar aí com a primeira, que foi a pergunta do João, no Brasil, na Vila Olímpia, em São Paulo, né? Que é referente ao Papo Inteligente 1, que foi feito há cerca de um mês atrás, sobre o escândalo das publicações brasileiras. E o João falou que, primeiramente, ele gostaria de parabenizar a gente pelo programa e que ele assistiu o vídeo em que nós falamos a respeito do problema das citações das revistas brasileiras. E eu acredito que havia e que continua havendo uma aura em torno da ciência e cientistas que pode levar jovens a escolher a profissão como cientista. Ao incentivo dos professores pesquisadores em incentivar bons alunos para a pesquisa. Quem não faz isso? Né? Eu tendo a fazer isso bastante, né? Por outro lado, o círculo vicioso que se estabelece não é de hoje nem apenas brasileiro, que realmente a gente discutiu no programa anterior que isso aconteceu não só no Brasil, como acontece em outros países em volta do mundo. E é preciso citar artigos dos chefes de pesquisa da instituição para reforçar as citações do grupo. Assim, vem o reconhecimento e a verba para sustentar as pesquisas. E a possibilidade da referência cruzada entre várias revistas brasileiras até indica um avanço. Mesmo sendo pouco impacto, pelo menos existem várias revistas da área afins que tornam isso possível. Eu acho que o que ele quis dizer aí, Felipe, foi que essa prática de citar trabalhos científicos de pessoas que trabalham com a gente, né? Ela é bem comum. Ela é bem comum. E no caso do Brasil, eu acho que o que ele tentou levar em consideração é que isso não teria sido necessariamente ruim, uma vez que, se for o caso, esses pesquisadores estariam reconhecendo o valor da pesquisa dos próprios pesquisadores brasileiros e citando eles mesmos para ganhar reconhecimento. Eu acho que isso é uma forma de você enxergar o que aconteceu.
né? Obviamente que não foi o caso, porque realmente foi Com todo respeito, né, João? Mas você citar um artigo do seu colega ao lado é muito bom quando ele realmente agrega informação à sua pesquisa. Mas o que acaba acontecendo é aquele negócio, né? Ele cita, ele direciona a pesquisa dele, ou o texto dele, para citar alguma coisa que não tem, né, tanto a ver, né? Então é por isso que eles pegaram. Porque se eles verificassem, não, é totalmente relacionado esse paper que ele colocou, mas não. Como é que você faz para impares, emparelhando os papers, né, 2 a 2, e sempre você citar dois e dois e dois e não acabar não citando os mesmos? Então era esquematizado, né? Infelizmente não era infelizmente, ficou não claro. era de boa fé, né? Ficou claro que foi esquematizado, mas eu entendo o que o João quis dizer. Em relação a citar artigos de pessoas que você trabalha, isso sem dúvida é uma coisa comum, mas normalmente você cita, porque os laboratórios eles não funcionam sozinhos, né? A grande maioria dos laboratórios eles funcionam em colaborações com outros laboratórios, o que cria uma network, uma rede de comunicações gigantesca no mundo inteiro. E isso não só é bom para a ciência, como isso é uma das melhores ferramentas que a ciência tem. Não só legislativamente, porque acontece que em muitos países algumas práticas científicas são proibidas, infelizmente, enquanto em outros países as práticas que são proibidas são permitidas. Então, eu sei, por exemplo, que o Brasil ele é usado muito para teste de animais, coisa que aqui nos Estados Unidos já é um pouco mais complicado. Então, criam-se essas colaborações entre esses laboratórios e você vai facilmente encontrar um laboratório que colabora com o outro citando um artigo do outro, né? Isso, isso é fato, isso acontece. Isso é Com boa certeza. pesquisa. É. Mas eu entendi o ponto do João, eu acho que ele é válido, eu acho que dá sim, é importante que você tenha esse reconhecimento, mas não foi realmente esse caso específico que aconteceu aí com as revistas brasileiras, né? Com certeza você já citou algum trabalho de que veio antes do seu e que é do seu orientador ou é de alguém que começou a sua pesquisa e você está dando um passo a mais. Isso é comum, É, porque é assim que evolui o conhecimento. se você for pensar Mas Se você for pensar nos maiores cientistas de todos os tempos, né? Quem chegou às primeiras leis, quem criou, no caso Newton ou Einstein, que na verdade não são os maiores, eles citavam artigos de outras pessoas que muitas vezes trabalharam com eles ou estudaram junto com eles ou tinham o mesmo nível o mesmo caminho de pesquisa aí. Então, se você fosse, na verdade, parar para pensar, eles estavam se autocitando. Na verdade, não, né? Existe o que se chama de colaboração e, e normalmente você cita um artigo em outro artigo, mas também tem um espaço de tempo. O problema é que tinham artigos sendo citados nas revistas brasileiras que não tinham nem saído ainda. Então, isso é realmente uma baixaria, né? Como é que você pode citar um artigo que nem saiu ainda? não, e outra coisa, naquela época, Einstein, por exemplo, não tinha essa corrida por publicar mais papers. A corrida era diferente. A corrida era para quem conseguia publicar alguma coisa realmente inédita antes. Então, não são duas coisas comparáveis, né? Eu concordo. Mas olha, Vamos lá. eu agradeço muito pelo comentário, que por sinal as pessoas comentaram bastante no artigo que foi escrito pelo Gabriel. Entrem lá no site, tem uma discussão interessante acontecendo lá. Sugiro que vocês coloquem aí sua opinião a respeito do assunto. Mas vamos à segunda pergunta agora, que foi uma pergunta que foi enviada pelo Rui, que no e-mail dele ele enfatizou que ele é professor de história. Entretanto, eu deixei ali. Como professor de história, venho aqui a postar uma pergunta pertinente ao artigo publicado no portal referente aos homens de Neandertais. As populações
do homem de Neandertal vieram na Europa e no Médio Oriente. Quando ensino aos meus alunos que somos descendentes deles, muitos dos meus alunos não entendem por que cerca de 2% do nosso genoma é Neandertal. Como posso explicar isso para eles? Olha, Rui, eu sinto lhe informar, é uma notícia muito triste, porque eu adoraria ser descendente de Neandertal, que nós não somos descendentes de Neandertais. Isso é exatamente um dos motivos pelo qual você vai encontrar somente 2% do genoma dos Neandertais no nosso genoma atual. Os Neandertais, eles foram uma espécie de humano, de homens que surgiram por seleção natural e seleção selective breeding, que a gente chama, selecionado durante muito tempo porque eles ficaram isolados na Europa. Enquanto o surgimento dos primeiros fósseis de Neandertais a gente encontra na Europa há cerca de 200 mil anos atrás, que se estende aí até um pouco mais, alguns falam que é 500 mil anos atrás, os primeiros homens de seres humanos, no caso Homo sapiens sapiens, né, foram encontrados na Europa somente há cerca de 50 mil anos atrás a 70 mil anos atrás. O que isso significa? Significa que quando nós chegamos na Europa, os Neandertais já estavam lá. O que leva a uma discussão muito interessante, por que eles desapareceram, como eles desapareceram, por que a gente se deu melhor do que eles, que é uma pergunta muito legal, que ela é facilmente respondida com o exemplo da invasão dos europeus nas Américas, né? Ainda mais, se você for pensar 70 mil anos atrás, uma civilização humana ou grupos de humanos que estão viajando de um continente para o outro, eles estão carregando uma série de doenças de um continente para o outro. Portanto, o organismo que ele é mais evoluído no sentido do sistema imune, ele vai sobreviver melhor. E aí você pergunta, nossa, mas você está especulando a respeito disso? Não, não estou especulando a respeito disso. Na Espanha e na França existem cavernas com desenhos de homens de Neandertal que não só mostram o encontro entre essas duas espécies, no sentido de disputa mesmo pela região, assim como também o sofrimento que eles começaram a passar depois que encontraram essa nova espécie. Pessoas morriam do nada, não entendiam por que eles morriam do nada, ficavam deitados dias, não conseguiam se mexer. Isso é um sinal de que realmente doenças foram trazidas pela convivência dos seres humanos, os Homo sapiens, com o homem de Neandertal. Agora, o que é o homem de Neandertal? Quando o Homo erectus e o Homo habilis saíram da África cerca de 2,3 milhões de anos atrás a 1 milhão de anos atrás, eles se espalharam pelo mundo inteiro. E isso deu origem a série de subespécies, né, que ainda conseguem se reproduzir com outras espécies de humanos, que os japoneses, por exemplo, são Homo erectus, que foram para a Ásia e ficaram isolados lá há muito tempo e acabaram tendo aquele tipo de seleção. O homem de Neandertal foi uma espécie que ficou na Europa há muito tempo e teve aquele tipo de seleção. E existe uma teoria hoje muito interessante, que é a teoria de Arca de Noé. Infelizmente, esse foi o nome que deram para a teoria, né? Mas a teoria da Arca de Noé, ela significa que quando você vai atrás dos rastros de fósseis de seres humanos, você encontra, no máximo aí 250 mil anos atrás, os fósseis de Homo sapiens sapiens no sul da África. E conforme você vai passando de 250 mil anos a aproximadamente 100 mil anos atrás, esses fósseis vão se espalhando para perto ali da região do Oriente Médio, Crescente Fértil, que é a boca da África com a Ásia. E há 70 mil anos atrás, você já encontra esses fósseis entrando na Europa, 50 mil anos atrás na Europa, né, e por aí vai. Então, a ideia da teoria da Arca de Noé se vem ao fato de que talvez os seres humanos, Homo sapiens sapiens, realmente tiveram sua origem no sul da África. Agora, por que nós temos 2% do nosso genoma ainda um pouco neandertal? Na verdade, essa afirmação também está errada. Na verdade, 2% da população humana
possui genes de neandertais, que é muito pouco. E você vê em algumas pessoas a testa proeminente, o esqueleto um pouco mais largo, às vezes um braço um pouco menor que o outro, o tórax enlargado, grande capacidade pulmonar, são características típicas de neandertais. 2% é muito pouco, porque na época muitos neandertais morreram, mas existe também a possibilidade de, porque as espécies ainda eram muito próximas, de elas terem cruzado. Então, uma pequena quantidade dos genes dos neandertais continuou passando para frente. Hum. Ah, esse é muito Era isso que interessante. eu ia perguntar, Rodolfo. É, Porque ele falou 2% dos genes é de Neandertal, mas não falam que, sei lá, um gorila é 99% igual a gente, os é. genes? Então como é que 2% é Neandertal, né? Você está confundindo bases nitrogenadas com genes, tá? As sequências de bases nitrogenadas é uma coisa. Quando você fala de 2% de genes de neandertais, o gene é uma coisa um pouco mais complicada. A funcionalidade dele é complicada, né? Por exemplo, um gene hoje em dia tem-se o que se chama de splicing, que ele pode funcionar para produzir 3, 4, 5 proteínas diferentes, um gene. E a ideia que se tinha de gene até antigamente é que um gene produzia uma proteína, e não é bem assim, né? Ah, Ah, então é bem diferente, então. então, um gene, ele significa muita coisa, tá? Então, se encontram esses genes de neandertais em algumas civilizações, em alguns humanos ainda. O que não significa que nós somos descendentes dos humanos. Agora, uma coisa mais interessante. Dos Neandertais. Isso, desculpa, dos Neandertais. Obviamente, eu sou descendente de humano, né? Você é descendente de humano, Felipe? Eu não sei se eu sou descendente de humano, gente. Ferrou. um, mas quando você pensa também nesse caso, um argumento muito forte que prova que nós não somos descendentes de Neandertais é o DNA mitocondrial. Se você já escutou o que é uma mitocôndria, ela é uma organela que existe dentro da sua célula que produz energia. A mitocôndria ela tem um anel de DNA lá dentro. Na verdade, fica misturado no citoplasma da mitocôndria. Mas a mitocôndria ela é como se fosse uma bactéria dentro da sua célula. E é só por causa dela que nós somos animais eucarióticos e tal. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Ah, mas existe um ponto na evolução humana em que a mitocôndria de todos os Homo erectus ela é em comum. E todos os Homo habilis é em comum. E todos os homens neandertais é em comum. E assim como todos os Homo sapiens também é em comum. E o nosso DNA mitocondrial é extremamente diferente do DNA mitocondrial de um homem de Neandertal. O que significa que o homem de Neandertal ele surgiu muito antes do Homo sapiens. Muito antes. De um descendente muito mais antigo que migrou para a Europa muito tempo antes. Esse também é um argumento interessante. Então, cuidado, você que é professor de história, que está falando aí sobre um assunto que é de evolução, eu sugiro, por sinal, que você converse com o seu professor de biologia, né? Por sinal, uma das perguntas da FUVEST que cai todo ano é qual que é a única parte da mãe que sempre passa com outro filho. E essa é a mitocôndria, porque a mitocôndria do espermatozoide do homem sempre fica na cauda e a da mãe fica dentro do óvulo. Então, sempre a única parte da mãe que passa para o filho é a mitocôndria, é o DNA mitocondrial. Né? E por causa disso a gente consegue identificar o que se chama de Eva mitocondrial, que é a primeira mitocôndria, você consegue rastrear. É muito interessante esse assunto. Eu sugiro, Rui, que você fale com o seu professor de biologia antes de você tocar nesse tipo de assunto aí com seus alunos, porque é muito perigoso a gente ensinar coisa errada, né? É. Bom, Mas então vamos pro intervalo, Rodolfo? uma boa ideia, a gente vai pro intervalo, eu vou tocar um videozinho aí de 5 minutos, já já a gente volta, tá bom? Abraço. Inteligente, vamos continuar respondendo as perguntas que enviaram pra gente. E essa aqui é uma pergunta que veio da Lívia Silva, do Brasil, Pernambuco, Recife. Depois que eu assisti o último programa, fiquei pensando em como o computador quântico poderia ajudar a solucionar os problemas que os computadores clássicos não conseguem resolver em relação à teoria da complexidade.
Isso significaria que existe uma possibilidade de que muitos dos problemas resolvidos voltarão a serem problemas duvidosos novamente? É interessante essa pergunta, Felipe. O que que você tem para dizer a respeito disso? Bom, vamos lá. Na minha opinião, esse, eu diria que não. Os problemas que já estão resolvidos não vão voltar a ser problemas novamente. O que eu acho que vai acontecer, na verdade, é que é, a complexidade dos programas e dos problemas que esses programas vão solucionar vai aumentar. Então, ela falou aí dessa teoria, né? Essa teoria ela está envolvida com várias outras teorias, tá? Teoria do caos, e todas elas envolvem randomicidade, né? O que que é a teoria da complexidade? Teoria é tentar explicar o mundo através de teorias, teoria do caos, por exemplo. Explicar o mundo através da aleatoriedade, que às vezes não é tão aleatória assim, entendeu? E óbvio que quando você está trabalhando com coisas aleatórias, ou seja, eu estou fazendo uma previsão meteorológica, mas ela exige de você mudar muitas vezes de direção e essa direção é aleatória. Então, eu quero prever se vai ter uma chuva em determinado lugar. Existe uma probabilidade daquela chuva acontecer em tal lugar se uma série de eventos acarretar na chuva naquele lugar. Então, o que eu poderia dizer sobre isso é que quanto mais informação a gente conseguir processar em menos tempo, mais a probabilidade daquilo que a gente está estimando vai ser preciso. Então, atualmente, eu levo em consideração correntes marinhas, eu levo em consideração temperatura do ambiente, mas eu não estou levando em consideração o mundo inteiro na hora que eu estou processando essa informação. Então, com o computador quântico, você vai aumentar o seu processamento, vai dar um salto de processamento. Consequentemente, o que vai acontecer? Você vai conseguir colocar mais dados para serem processados. E vai aumentar a probabilidade daquilo que você está estimando de acerto. Então, eu acho que não, nós não vamos fazer com que os problemas que a gente já resolveu virem novos problemas. Não. No máximo, que ela pode ter confundido, não sei, mas que ela pode ter confundido quando a gente estava explicando, é que a forma de a gente solucionar esses problemas vai ter que ser refeita. A gente vai ter que reprogramar os computadores com uma nova lógica. É só isso. Não que os problemas que a gente já solucionou vão voltar a ser problemas. O único problema que a gente já solucionou e que vai voltar a ser problema é o problema do processamento do computador. Como o computador resolve os problemas. Porque o que eu tinha entendido da pergunta dela, eu sou um pouco leigo no assunto, né? Mas é de que o fato de que o computador quântico trabalha com probabilidade e não com um sistema binário de 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1, significa que ele poderia talvez ser usado para calcular as probabilidades que possam ser usadas na teoria da complexidade. Então, a questão aí é o seguinte: é, quando a gente está usando a teoria da complexidade, ou teoria do caos, ou qualquer uma dessas, lógica fuzzy, você se baseia no princípio de número aleatório. Não é bem probabilidade. Você tira probabilidades a partir de números aleatórios, né? Mas número aleatório, aleatoriedade, e isso vai continuar sendo igual, entendeu? Por exemplo, não tem aquela história de
O spin do elétron pode estar para cima, pode estar para baixo, pode estar para cima e para baixo ao mesmo tempo. Acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa do Ah, gênero. claro, eu Pelo escuto menos isso. alguém que Eu tenha es- estudado o escuto mínimo isso de todo física. dia. Então, nossa, mas que coisa estranha. A gente pode tentar tirar a probabilidade, um número aleatório a partir disso. Pode fazer isso, mas é, já existem maneiras de gerar número aleatório. Não sei se isso mudaria, não acredito que. É o que eu disse, como é probabilístico, você tem que mudar a forma que o seu computador processa os dados, que o seu computador pensa. É isso que vai ser a mudança, é isso que vai ter que ser feito novamente. Não que os problemas que a gente já solucionou vão ter que ser solucionados todos novamente, entendeu? Entendi. Então, olha, eu acho que fica aí a resposta para a Lívia. Então vamos passar agora para a próxima pergunta, que foi da Fabiola, que está nos Estados Unidos, em Massachusetts. Eu falei Massachusetts certo, normalmente eu falo errado. Legal. É consenso que a atuação da Anvisa tem ficado muito distante e desejada. Uma pesquisa recente feita pela Câmara Americana de Comércio, com mais de 200 entrevistados entre laboratórios farmacêuticos, indústrias de cosméticos e empresas de alimentação, mostra que metade deles considera que a agência não atende de maneira satisfatória a função para a qual foi criada, muitas vezes até mesmo impedindo a importação de produtos de alta tecnologia internacional, sendo usados em vários países em desenvolvimento e no mundo. Essa proibição, segundo as regras da Anvisa, buscam defender o mercado brasileiro. Vocês acham que essa prática está sendo manipulada e influenciada por grandes corporações que visam monopolizar o mercado? Olha, essa é uma pergunta interessante que ela foi referente, eu acho que um dos nossos primeiros papos que nós batemos, né? Que foi se a pesquisa brasileira é feita por cientistas e a gente acabou entrando na discussão aí se a tecnologia brasileira realmente existe, né? Ou se realmente existe tecnologia sendo desenvolvida no Brasil. O que você acha, Felipe? É uma coisa complicada discutir a Anvisa aí, né? Discutir a Anvisa. Bom, é polêmico, né, isso aí, né? Chega até a assustar você falar sobre um assunto desse. Mas, olha, eu diria que do jeito que esse país é corrupto, né? Não só o nosso país, né? A gente às vezes fica falando, nossa, o Brasil é muito corrupto. Mas existe corrupção para todo lado, né? Só que no Brasil a gente está escancarando isso. E todo mundo sabe o poder da indústria farmacêutica. Eles são muito poderosos. Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. E eu acho perfeitamente plausível eles terem uma certa influência na Anvisa, principalmente as empresas que já estão aqui dentro e não querem concorrência. Então faria sentido existir um lobby aí, alguma forma de bloquear esses novos produtos inovadores de entrar aqui. Agora, é muito. Seria muito prepotente, né? Eu seria muito prepotente se eu afirmasse: é isso. É difícil de afirmar realmente se é isso que acontece, mas olha, eu posso dizer um fato para você, já que você tocou nesse assunto, e muito obrigado por ter mandado e-mail pra gente. É, a Anvisa ela tem os meios estranhos de trabalhar, tá? Eu vou pegar um exemplo da minha área de neurociências, um dos equipamentos mais usados para fazer tomografia ou mesmo exames neurológicos, que é o MRI. O MRI ele funciona com o que a gente chama de wavelength, que são comprimentos de onda. E existe um padrão aceitável de comprimentos de ondas que podem ser usados por essas máquinas, os MRIs, no mundo inteiro. Por algum motivo, esse padrão não é aceitado no Brasil. Tá? Segundo a Anvisa, wavelengths acima de 550 e 750 não são permitidos no Brasil. Eles pedem que os equipamentos que entram aqui fazer MRI tenham uma configuração para usar
wavelengths muito menores do que essas que são usadas no mundo inteiro, né? A justificativa deles é porque isso pode danificar alguma coisa aí no cérebro humano. Eu não sei qual é o embasamento científico que eles têm, eles devem ter algum embasamento científico. Portanto, equipamentos desse calibre devem ser usados só para pesquisa aqui no Brasil. Hum. Então, existe uma dificuldade muito grande na importação desse tipo de equipamentos. Contraditoriamente, se você for pensar em relação a isso, a Anvisa liberou esse ano aí a importação de cigarros mentolados. Eu acho que fazem muito mais mal à população do que um equipamento que talvez nunca seja usado e que nem tem prova nenhuma que faz mal. A mesma coisa acontece com bebidas e outras drogas, o que leva você a pensar, eventualmente, que existe um lobby aí por trás da regulação. Calma, calma. Você, que faz você pensar. Faz você pensar mesmo. Mas olha só, é muito estranho, né? Um negócio que a gente obviamente sabe que é ruim, tá mais que comprovado. O cigarro mentolado, que, segundo a Anvisa, foi bloqueado durante um tempo, não sei se vocês lembram, foi bloqueado porque era a forma mais fácil de menores de idade começarem a fumar. E de repente libera tudo. É muito estranho, né? É muito estranho. Faz você pensar que existe uma cúpula lá dentro É, que tá querendo mesmo proteger a população e tem alguém lá dentro muito mal intencionado, né? eu não sei se tem partidos dentro da Anvisa também. Talvez existam os partidos políticos que nem tem no Eu Congresso. não diria nem. Não precisa ser partidário para ser corrupto, né? É. Bom, mas, vamos parar de falar de corrupção. Não, realmente, mas é um assunto interessante esse da Anvisa, ainda mais porque eu vou falar um pouco como é que funciona a Anvisa no sentido de você trazer um equipamento tecnológico para o Brasil. Quando você quer trazer uma máquina nova para o Brasil, você tem que fazer o registro dela na Anvisa. E eu não sei por que isso foi criado, que quem faz o registro do equipamento significa que ele tem que se adequar à legislação que a Anvisa impõe, né? Ao calibre que a Anvisa impõe e as características e blá blá blá. Mas a pessoa que consegue esse registro, ele é detentor da, do direito de importar o produto para o Brasil. Isso você pode considerar um monopólio, talvez, né? Mas é só essa pessoa ou todo mundo que tentar fizer o processo de entrada vai ter esse direito? Não, todo mundo que fizer o processo de entrada ganha o registro daquele tipo de equipamento e ninguém mais que quiser entrar com aquele equipamento vai conseguir entrar sem ter autorização da pessoa que tem o registro. Faz um certo sentido. Não é um monopólio absoluto, né? Porque todo mundo que quiser pode entrar e competir, mas colocar essa barreira a mais depois de alguém ter sido sancionado, pode ser. Né? Eu não consigo ver uma forma de depois que o produto está sancionado ele ter bloqueio para outras pessoas, mas às vezes a Anvisa viu isso. É estranho. Agora o mais interessante é que não são todos os equipamentos que entram nessa categoria de registro. Alguns equipamentos simplesmente não têm esse tipo de requerimento, né? Que são os equipamentos de valor mais baixo. Seu cachorro está latindo, Felipe. Agora, por que eles colocaram isso com equipamentos de valor mais alto, eu não sei. Eu sei que realmente dificulta de uma forma imensa a importação de produtos que são usados na pesquisa ou mesmo no desenvolvimento tecnológico no Brasil. E isso é um problema sério. O Felipe pode falar um pouco mais dos problemas aí que o Brasil tem para desenvolver tecnologias, que eu acho que a gente discutiu um pouco, né? Uma das formas de você desenvolver tecnologia, como o exemplo da Coreia do Sul, é você começar copiando e tentando entender como um equipamento funciona. Engenharia reversa. Exatamente, engenharia reversa. O Brasil está nesse passo ainda ou a gente passou disso? O Brasil nunca fez engenharia reversa.
nunca fez engenharia reversa. O Brasil, ele a parte militar brasileira já deve ter tentado fazer algum tipo de espionagem, né? Mas o Brasil ele nunca fez engenharia reversa, infelizmente. Devia ter feito. E acho que um dos requisitos para você poder fazer engenharia reversa e entender como funciona o equipamento de cabo a rabo é você ter acesso a esse equipamento. Você não tendo acesso a ele sendo dificultado, já complica um pouco o desenvolvimento tecnológico do país, eu acredito. Mas eu acho que fica por aí. Nós respondemos essas 4 perguntas, que foram perguntas escolhidas. Eu achava que ia demorar 30 minutos, já estamos aí em 45 minutos, como passou do previsto. Mas novamente, pessoal, isso aqui é o Papo Inteligente. Semana que vem nós vamos estar discutindo com 3 pesquisadores da USP, mudanças climáticas globais. Não percam, vai ser muito interessante. E não esqueçam de checar os nossos vídeos no YouTube também. E os comentários estão feitos no nosso canal, portalciência.org. Participem das discussões, isso é muito interessante. Se vocês quiserem enviar um e-mail para a gente, eventualmente, de 2 em 2 programas, nós vamos estar fazendo essa leitura de e-mails. Vamos estar escolhendo os e-mails aí mais interessantes e discutindo a respeito deles. Se vocês quiserem colocar a sua informação, a sua dúvida para ser discutida por nós, você pode também escolher um pesquisador que você queira falar, você queira que fale a respeito do seu assunto. Mandem um e-mail para portalciência@outlook.com ou simplesmente entre no site, na página de contato e mande uma mensagem para a gente. Bom, muito obrigado. Até a próxima. Até.